Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui, ó, essa questãozinha. No lançamento de um dado honesto, tá? Ele não pode ser viciado, não pode sempre cair numa mesma face. Aí, ó, no lançamento de dado honesto, ele tem aí 6 faces, como abaixo, essa figura abaixo. Que fração representa a probabilidade de se obter um número primo? E aí, vamos olhar para brincadeirinha aqui. Primeiro, a gente tem que saber como é a probabilidade. Probabilidade a gente sempre trabalha com uma divisão aí entre resultados, onde a primeira aí, a fração de divisão, ela vai ocorrer aí um resultado de uma fração pelo número de casos favoráveis dividido aí pelo número total de casos. E quem são esses números favoráveis? Esses números favoráveis é o que eu quero obter, o que me ajuda nessa história, nessa questão. Então, se eu fosse analisar aqui quais são os casos favoráveis que eu tenho dentro de um dado, são os números que estão ali dentro, só que são os números primos em questão. Então, os números primos que estão aí dentro desse dado são exatamente quem? Primeiro vamos listar quais são os números que tem dentro do dado. Pode-se obter o número 1, pode-se obter o número 2, pode-se obter o número 3, o 4, 5 e o 6. Mas aí a gente vai analisar só os números favoráveis que eu quero que eu obtenha. Então, os números favoráveis são os números primos. E de 1 até 6, quem é que são os números primos? Vai ser o número 2, que por coincidência aí é o único número primo que é par. O número 3 aí também, não é? E o número 5 aí, levando em consideração que ele só possui dois divisores, né? O 1 e ele próprio por si só. Então, nesses casos aqui, a gente obtém aí que os casos favoráveis que eu quero que eu obtenha vão ser um total de 3 números. Porém, eu tenho que dividir pelo caso total. Pode cair qualquer valor também. Então, para analisar aqui quais os casos totais, a gente só precisa somar quantos elementos tem no total, contando com os casos favoráveis que eu estou tendo, mas também com os casos que não sejam favoráveis. Então, somando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu tenho aí 6 valores aí que podem cair, tanto legais para minha escolha, como também não legais, aí negativa a escolha, né? Isso aí, ó, gera uma fração 3/6, só que essa fração ela pode ser reduzida, né? Ela é uma fração equivalente a uma menor, então a gente tem que reduzir. Esses dois números aqui, eles são múltiplos de 3, o que significa eu vou dividir por 3, tanto em cima como embaixo, para obter aí o resultado aí de uma fração de valores reduzidos, ou seja, transformar essa fração que é redutível em uma fração irredutível. Então, 3 dividido por 3 vai ser 1, e 6 aí dividido por 3 vai ser 2. Então, o valor aí aproximado aí em termos de fração na probabilidade de eu conseguir um número primo vai ser 1/2 ou 1/2, né? Ou se você transformar em porcentagem, 50%. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima.